partir de então, gravando a nossa aula. Aí desejamos a todos uma boa noite, que sejamos um bom momento de aula aqui, né? E nós vamos trabalhar a apostila, iniciar a apostila 3, que é a apostila de equações diferenciais de ordem N. E aí, nessas equações diferenciais de ordem N, o assunto é parecido com os que a gente estudou de ordem 2, para solução de equações homogêneas, para solução de equações particulares, o processo de resolução é o mesmo. Só aumenta que a gente faz divisão de polinômio ou usa o dispositivo de Bright-Ruffini para resolver uma equação, já que ela é mais que ordem 2. E além de o último assunto, que seria de sistemas lineares. E como a gente já tinha conversado antes na aula, a gente vai ter aula hoje, no sábado 19, daí a gente envia a videoaula ou faz a aula mesmo, presença. Na segunda-feira faz uma sessão de tira dúvida sobre o assunto. E no dia 28 a gente faz a terceira avaliação da disciplina e encerramos a disciplina, né? Aos que aprovarem direto, finaliza no dia 28. Aos que não, aí na semana seguinte a gente tem a avaliação repositiva. E daí é só alegria para vocês e caminhar para as próximas disciplinas ou para o fechamento do curso. Bom, aí então, essa parte das equações diferenciais de ordem N, a gente vai caminhar de forma bem acelerada, porque é algo que vocês já sabem, né? A gente já trabalhou com as equações diferenciais de ordem 2. O procedimento vai ser o mesmo, e aí depois a gente vai ter um carinho a mais com os sistemas de equações diferenciais. Estão vendo minha tela, né? Sim, professor. Tá, então, as equações diferenciais lineares de ordem N. Elas são equações diferenciais que podem ser escritas assim, ó. A0x, y, n. Esse n é de n derivadas, tá? Não é um n de potência, não. É a derivada enésima de y, a1x, a derivada enésima menos 1 de y, a2x, derivada enésima menos 2 de y, mais reticências. Isso vai em ordem decrescente até você ter a derivada primeira e depois o y sem ser derivado igual a um qx. Aí, como o termo da enésima derivada não pode ser zero, aí a gente pega esse ax0 aqui e divide ele por ax0 mesmo, divide toda a expressão por ax0, de forma que aqui vai ficar só 1. E aí no outro vai ficar a1x dividido para a0x, a2x dividido para a0x, aí o a1x dividido por a0x vai ficar Pn menos 1x, e a derivada enésima de menos 1 de y, mais reticências, aí P1x vai ser o AN, ou o termo aqui, AN menos 1 dividido por A0x, aí a gente tem o P1x, a derivada primeira, mais o ANX dividido por A0, a gente vai trocar por P0y igual ao QX. Eu deveria ter trocado o QX aqui por outro, já que seria que dividir por A0, mas deixa ele como está agora, que eu não vou alterar lá no Word agora. Onde o yn representa a derivada enésima
e as funções q igual a qx, essa daqui é os AKs, que são esses A1, A0, A1, A2, AN, que a gente representou aqui por AK igual a AKX, com K sendo 0, 1, 2, N, né? Que seria então o A0, A1, A2, etc. Elas são funções conhecidas, sendo que o A0 é igual a 0x, né? Que seria uma função um número, e aí a gente pode ter tanto número quanto função, não identicamente nula, né? Que esse termo primeiro aqui não pode zerar para que a equação diferencial seja de ordem n. Uma vez que ele zera, aí a derivada já não seria de ordem n mais, seria de ordem n menos 1. E todas as outras funções devem depender somente da variável x. Gente, não tá bom. Voltei. Esse negócio maluco aqui. Continua a gravação, tá ok. Voltei. Microfone. Vamos continuar, tá me ouvindo? Hello? Alô? Tá me ouvindo agora? Sim. Ah, beleza, então vamos continuar, que deu uns troços doidos aí, apareceu tela de bloqueio, negócio maluco. Mas vamos embora. Então, a função incógnita desconhecida é y igual a yx. Então, todos os caras que estão aqui, eles são funções de x, tá?
E aí você tem o A0, A1, AN, que são esses termos que acompanham os carinhas ali, das derivadas, y, y-1, etc. E elas são funções contínuas que estão definidas dentro de um intervalo aberto, AB. E aí você tem uma variável independente, x, e a outra dependente, y, porque aqui a gente tem y derivado em função de x. Então, o y depende de x. E as equações que a gente vai trabalhar ou vai ser equação homogênea ou não homogênea. Ela vai ser homogênea se o qx for igual a zero, e vai ser não homogênea se o qx for diferente de zero. Você não está apresentando, não. Não? Eu ia perguntar isso, se estava apresentando para vocês, porque para mim não está. Caiu tudo aquela hora, caiu a apresentação também. Vê se está gravando também, né? Gravando tá, eu olhei agora há pouco aqui. Aqui tá gravando. Então, só voltando aqui, a gente agora tá vendo, né? Você tem um intervalo aberto, AB, as variáveis independentes x, né? Porque as derivadas dependem de x, porque a gente faz as derivadas em relação a x, e o y é a que depende do x. Bom, se esse último item aqui for igual a zero, a equação é homogênea. Se ele for diferente de zero, a equação é não homogênea, igual a que a gente já estudou antes. Aí todos esses detalhezinhos aqui são coisinhas que a gente já comentou em outros assuntos, né? Que aí você tem A0, A1, AN, são as constantes ou os coeficientes que acompanham as derivadas aqui, tá? E ela pode ser tanto constante quanto pode ser funções, né? Que seria função de x. Então, as equações como a 1, em geral, elas necessitam de n integrações para ser resolvida. Por quê? Porque aqui você tem uma derivada n vezes. Para você resolver, para você encontrar a equação primitiva, você precisa integrar a função também n vezes. Então, ó, para que seja possível obter uma solução, a gente precisa fazer a integral n vezes, uma vez que é derivada enésima. Bom, e aí quando você recebe uma equação diferencial e recebe as condições iniciais da equação diferencial, se ela é de ordem n, então ela vai ter n condições iniciais. Se ela é de ordem n-1, vai ter n-1 condições iniciais para a gente resolver uma equação diferencial. E aí, com isso, ela tem o que chama que é o teorema da existência e unicidade para a solução. Para cada equação diferencial e as respectivas condições iniciais, você só tem uma solução que corresponde àquela situação. Você tem a solução geral, que serve para todas as situações, que representa todas as situações, e tem a solução particular, que é uma solução que representa exclusivamente aquelas condições iniciais. Então, a gente diz que nessa condição do teorema da existência e unicidade da solução, ela entra nessa questão. Você tem a equação diferencial, tem as condições iniciais, então você vai ter uma única solução que representa aquela situação. E aí a gente tem um exemplo de equação diferencial linear de ordem superior. O superior é aquela ordem mais do que 2, né? Se você tem uma equação diferencial de segunda ordem, tem até a derivada segunda,
ela recebe esse nome específico de derivada, equação diferencial de segunda ordem. Aí eu tenho o específico para de primeira ordem, que é com derivada primeira, com derivada segunda de segunda ordem, e a partir de 3, derivada terceira para frente, é chamada de equação diferencial linear de ordem superior. Ela é linear quando, se eu não tiver, por exemplo, se eu tiver y aqui multiplicando uma derivada, ela já deixa de ser linear. Se eu tiver y' multiplicando uma derivada quarta, já deixa de ser linear. Se eu tiver, por exemplo, aqui eu tenho a derivada de ordem 4 em relação a x. Se eu colocar um expoente aqui diferente de 1, isso aqui elevado a 2, por exemplo, ela já deixa de ser linear. Então, para ser linear, eu não posso ter potências. Não esquecer que esses números que estão aqui não são potências, né? Eles são indicadores de ordem da derivada. Então, ele não pode ter potência nem multiplicação por y, né? Multiplicação por y, raiz de y, esses detalhes multiplicando as derivadas. Agora aqui, por exemplo, seno de x, aí não tem problema, tá? Porque seno de x, a derivada aqui não é em relação, não é do x, a derivada é de y em relação a x. Então esse cara aqui seria o constante. Agora eu não poderia ter, por exemplo, seno de y. Se eu tivesse seno de y vezes a derivada terceira de y, aí ela não seria linear. Tá? Então, a linearidade ou não linearidade, ela está relacionada com esse produto ou quociente ou potência dos termos derivados. Bom, isso aqui é uma EDO de quarta ordem. Por que ela é de quarta ordem? Porque ela tem derivada quarta, tá? Então ela é EDO de quarta ordem. A gente tem até a derivada quarta aqui. A homogênea associada a esta equação diferencial aqui é ela igual a zero sem esse termo do cosseno. Então ela seria toda essa primeira parte aqui, toda essa parte do primeiro membro igual a zero. Então essa é a homogênea associada. A homogênea que está associada a essa equação diferencial. Ela é linear, aí está as explicações por quê. Então a solução da EDO homogênea forma uma base do espaço vetorial de dimensões n. Uma base do espaço vetorial nada mais é do que aquelas soluções que a gente encontra, né, vou ter lá, y1 igual a e elevado a x. y2 é igual a e elevado a bx. y3 e aí assim sucessivamente, certo? Então, o mais simples possível, o mais básico possível que se tem são as soluções que vão formar uma base da equação diferencial. Elas não podem ser múltiplas, tá? Aí quando eu colocar C1, aí eu já vou fugir do que é base, o base. Eu já vou ter um termo que é múltiplo desse, do base. Então, como ela forma uma base do espaço vetorial, ela é linearmente independente. Se tiver uns caras que for linearmente dependente, que é aquele que tem multiplicidade, aí a gente tem que tirar a multiplicidade para ficar linearmente independente, para formar essa base do espaço vetorial. Para a solução de uma EDO homogênea, a gente deve encontrar n soluções, né, das funções que sejam
LI, que sejam linearmente independentes, ou seja, que não seja múltipla uma da outra. E daí então a gente faz uma combinação linear daquela base e aí a gente tem a solução da equação diferencial. Bom, e aí de início então a gente vai ter assim, ó. Você recebe a equação diferencial, o procedimento é o mesmo que a gente estava fazendo antes, ó. Recebe a equação diferencial, escreve a equação homogênea associada, escreve a equação característica relacionada à equação diferencial, encontra os autovalores, que seriam os valores R1, R2, R3 e tal. A partir desses autovalores, a gente escreve os autovetores, que é esse y igual a e elevado a x, e elevado a bx, etc. Encontra os autovetores e escreve a equação diferencial. Aí, por exemplo, eu tenho uma equação diferencial esta, e eu quero encontrar a solução dessa equação diferencial. Para que a gente encontre a equação da solução diferencial, a gente escreve a equação característica associada a ela. Aí a derivada terceira a gente vai ter R3 menos 9, derivada segunda vai ser R2, 20 mais 26, a derivada primeira é R menos 24, igual a zero. Né? E aí, ó, onde tem só o y, a gente não coloca o R, só onde tem derivadas. Agora você vai resolver essa equação diferencial. E aí a equação diferencial você tem que lançar a mão dos recursos que você já aprendeu aí no passado para resolver a equação diferencial. E aí você pode lançar a mão do método de Bright-Ruffini, você pode lançar a mão de encontrar uma possível solução e escrever as raízes dessa solução. Como ela é de ordem elevada à terceira aqui, então ela vai ter 3 soluções. E aí essas 3 soluções vão se encaixar naquelas que a gente já estudou. Você pode ter soluções todas diferentes, você pode ter soluções iguais, você pode ter solução que seja complexa. Então você vai ter o seguinte aqui, ó. Quando a equação diferencial dá uma equação característica de grau maior do que 2, e aí com 2 você vai para a delta básica, a forma resolutiva de equação de segundo grau. Se é mais do que 2, aí você pega e faz o seguinte, ó. Tem que resolver isso. Aí tem aquele dispositivo de Bright-Ruffini que a gente mostrou. Ou então você tenta escrever isso como um produto de números, né? De R's. E aí o lance aqui é você olhar o 24. E aí, se isso tem solução real, e que vai ter uma solução real pelo menos aqui, porque as soluções complexas elas só andam aos pares, e aqui tem 3, então tem pelo menos uma que seja real, ou todas as 3 sejam reais. Para você buscar a solução, uma delas pode ser os divisores desse último termo que não tem R. Então você coloca aqui os caras que são divisores de 24. Quem são os divisores de 24? 24 pode ser dividido por 1 ou por menos 1. Ele pode ser dividido por 2 ou por menos 2. Então eu coloco mais 2, menos 2. Por mais 3, menos 3. Por mais 4, menos 4. Não, ó, porque o 24 dá para dividir por 1.
O 24 dá para dividir por 2, que dá 12. O 24 dá para dividir por 3, que dá 8. O 24 dá para dividir por 4, que dá 6. O 24 dá para dividir por 6. E aí teria a possibilidade, mais ou menos 6. 24 dá para dividir por 8. Dá para dividir por 12. Ou o próprio 24, né? Aí você faz os testes com esses números, para você ver se eles são raízes dessa equação. Para ser raiz, você tem que substituir ali e o resultado zerar, né? Por exemplo, se eu pegar 1, se eu pôr 1 ao cubo menos 9 vezes 1 ao quadrado mais 26 vezes 1 menos 24. Bom, 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 9 dá 9. Mais 26 vezes 1 menos 24. Somando os positivos, 26 com 1 dá 27. Os negativos, menos 9 com menos 24 dá menos 33. Com menos 27 dá menos 6. Então não zerou, 1 não serve. Aí você testa o menos 1. Aí vai ser, Todos. Oi? Tem que testar todos. Que são para você achar que são raízes, né? Se eu achar uma delas, aí eu já baixo o grau disso daqui. E aí eu já não preciso fazer o teste com os outros. Aí se você testar com menos 1, aí com menos 1, eu teria menos 1 ao cubo vai ser menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 9 dá menos 9. 26 vezes menos 1 dá menos 26. E aqui a gente já vê que não vai zerar, não. Porque todo mundo é negativo aqui, somando não vai zerar, vai dar negativo. Aí vamos fazer com o 2. 2 vai ser 2 ao cubo, já vou pôr o resultado aqui, tá? 2 ao cubo são 8. Estou testando com o 2. Menos 9 vezes... Vocês querem que eu bote o 2 ao cubo aqui primeiro e tal? Não. Pode pôr o resultado direto. Pode pôr o 2 ao cubo, professor. Vamos lá. Então é 2 ao cubo menos 9 vezes 2 ao quadrado mais 26 vezes 2 menos 24. Então aqui eu tenho 8. 9 ao quadrado aqui, 4 ao quadrado dá... 2 ao quadrado dá 4, vezes 9, 36. 26 vezes 2 dá 52, né? Menos 24. Vamos pegar os positivos. 8 com 52 dá 60. Menos 36 menos 24 dá menos 60. 60 menos 60, 0. Zerou. Então significa que o 2 é uma raiz dessa equação. Se o 2 é uma raiz da equação, eu já vou escrever assim, quando ele é raiz, você escreve assim, uma fórmula. É R menos 2. Se fosse menos 2 a raiz, a formulazinha é menos, aí seria R mais 2. Então, R menos 2 é uma solução dessa equação diferencial. Ou dessa equação característica, o R menos o 2. Então, ele vai ser R menos 2, divide esse polinômio agora por R menos 2. E aí eu vou ter aqui,
Aqui eu escrevi qual é a regrinha para facilitar para você encontrar qual é a raiz, sem ter que ficar chutando número aleatório, né? Só chuta quem são os divisores ali. Aí estão as possibilidades aqui, aí você tem assim, o 2 deu uma raiz. Uma possibilidade seria você testar os outros, né? Testar o -2, depois o 3, o -3, o 4. Oi. Igual eu vou ter três raízes, né? Porque Sim. aí vai aparecer. Se eu achar uma, igual eu achei só o 2, já é suficiente. Achar o 2 aí já vai ajudar você a baixar o grau da equação aqui para você conseguir achar as outras. Você tem que achar as 3. Assim. Então, ó, escreveu 2 é uma raiz. E aí você escreve ele assim, ó, R-2, que é o R, que é a solução que a gente está procurando, né? Então, R-2. Se fosse -2 aqui, aí seria R mais 2. Aí você vai pegar a equação característica esta e dividir por R-2, que é uma divisão de polinômio. Ou então usa aquele dispositivo do Ruffini lá que a gente fez o outro dia. Então pega, ó, R ao cubo divide por R, que é o primeiro, divide pelo primeiro aqui, tá? Na divisão de polinômio, só para a gente lembrar. R ao cubo dividiu por R, deu R ao quadrado. Agora, esse daqui vai multiplicar aqui e vai multiplicar esse. Então, tem, ó, R ao quadrado vezes R dá R ao cubo, que é o mesmo daqui. Só que ele vem para cá com sinal trocado. Então, foi menos R ao cubo. R ao quadrado vezes -2 vai ser menos 2R ao quadrado. Aí ele vem para cá com sinal trocado, que era menos, foi para mais. Aí esse cancelou este. Menos 9R ao quadrado mais 2R ao quadrado deu menos 7R ao quadrado. Aí baixa o 26R e baixa o menos 24. Agora você divide esse por R. Divisão de novo, a divisão de polinômios. Menos 7R ao quadrado dividido por R vai ser menos 7R. Dividiu do R ao quadrado, desconta 1 lá. Agora multiplica. Menos 7R vezes R dá menos 7R ao quadrado. Vem para cá para mais. Menos 7R vezes menos 2 dá mais 7R. Vem para cá. Ou dá 7 vezes 2, 14. Dá 14 R. Aí vem para cá para menos. Aí esse cortou esse. Aí 26 tira 14, dá 12 R's. Baixa o menos 24. Agora pega esse daqui e divide ali. 12R dividido por R dá 12 vezes 2. 12 vezes R dá 12R. Vem para cá para menos. 12 vezes menos 2 dá menos 24. Vem para cá para mais. Aí cortou aqui, cortou. Zero. Aí significa agora que a gente tem a nossa equação característica que ficaria assim, ó, R-2 vezes R ao quadrado, que é isso aqui que sobrou aqui, ó. R ao quadrado menos 7R mais 12. Aí a partida, então, isso aqui é igual a zero. Então, uma das soluções a gente já sabe que é o R-2. Agora você vai resolver isso daqui, ó. Deu de segundo grau, né? Então já ficou lá que a gente usa o Bhaskara e tal. E aí, agora resolvendo usando o Bhaskara e tal, você vai encontrar que a outra solução vai ser 3 e 4. Eu já vi aqui, porque ó, 3 vezes 4 são 12, 3 e 4 são 7. Então já encontrei a solução que a gente precisa vai ser 2
3, 4. São essas 3 soluções que a gente tem. Se você utilizasse o Ruffini, né, no dispositivo desse cara aqui, aí você teria assim, ó, colocaria da equação que a gente tem R aqui eu tenho 1 menos 9, você colocaria 1 menos 9, 26 menos 24. E aí você faria assim, só para lembrar, tá? Faria aqui. E aí, fazendo isso, você vai ter o seguinte aqui. Não é isso aqui que eu quero apagar, eu quero a caneta. Aí você tem assim, ó. A raiz que a gente encontrou lá é o 2. Então, na verdade, eu faço aqui. Repito 2. Aí eu baixo 1, que é essa daqui, baixei. Aí você multiplica aqui e soma lá com o próximo. Ó. 1 vezes 2, 2. 2 menos 9, menos 7. Aí, menos 7 vezes 2 dá menos 14, com 26 dá 12. Aí, 12 vezes 2 dá 24. 24. Não, 12 vezes 2 dá 24. Menos 24 dá 0. Aí você tem a equação reduzida aqui para grau 2, tá? Quando você colocou aqui, ela estava de grau 3. Aí aqui ela já vem para grau 2, que seria a mesma que está aqui, ó. Tá? Que seria essa mesma aqui. Então você tem ou divide polinômios ou usa o dispositivo de Ruffini. Mas de qualquer forma, com qualquer um dos dois você tem que fazer a descoberta de quem é pelo menos uma das raízes aqui para você baixar a ordem da equação. Se fosse de ordem 4, aí você teria que fazer o procedimento mais uma vez para baixar a ordem. Tá bom? Entendido? Entendido. Sim. Então, ó, encontramos que as raízes são 2, 3 e 4. Esses são autovalores que a gente encontrou. Agora a gente precisa escrever os autovetores, que são aquelas que vão formar a base da equação lá, da solução. Então, ó, quando R for 2, a gente tem o y1 igual a e elevado a 2x. Eu não estou colocando o C1 ainda, porque eu quero só o básico. Quando R for 3, a equação diferencial é e elevado a 3x. Para R4, e elevado a 4x. Que é aquele que a gente já tinha feito antes, né? Lá nos outros assuntos. Então, ó, peguei a solução base, que são os autovetores aqui, que é e elevado a 2x, e elevado a 3x, e elevado a 4x. Isso é a base de soluções que a gente tem para a equação diferencial. Se eu fizer a derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira e colocar essas informações aqui na equação diferencial, vai zerar. E aí veja que nenhuma delas são múltiplas uma da outra, né? Então qualquer uma delas que a gente pegar e fazer essa derivada primeira, segunda, terceira e colocar essas informações na equação diferencial vai zerar com qualquer uma delas. Assim também vai ser com a combinação linear delas, com a soma. Então a base a gente tem que é o simples, é o básico de todos. Mas se eu multiplicar por C1 aqui também vai ser solução, mas aí já não vai ser a básica, né? E aí essa aqui já vai ser uma múltipla dessa. Se eu multiplicar aqui por C2, que é uma constante qualquer, um número qualquer, esse C2, então ele já não vai ser básico mais, porque ele vai ser múltiplo dali. A mesma coisa aqui.
tá? Então a gente tem ali que o C1, C2 e C3 são constantes e faz com que isso continue sendo a solução. E a combinação linear deles, que é a soma desses três, também continua sendo a solução da equação diferencial. Então, o y homogêneo é a soma das três soluções aqui, ou seja, tenho C1e elevado a 2x, C2e elevado a 3x, mais C3e elevado a 4x. Mas a base da solução é essa, sem o C1, C2 e C3. Entendido? Professor, eu tô meio perdida só no E elevado a X aí. É uma regrinha, né? É que é aquela, lembra que a gente tinha lá? Y1 é igual a, que a gente escrevia assim, C1 e elevado a Rx. Aí o R, aqui são essas soluçõezinhas que a gente encontra aqui. Aí o C1 a gente não colocou só para a gente ter a base da solução. Aí depois a gente acrescentou. Nesse caso já está resolvido, então. Oi? Nesse caso aí já resolveu. Aqui sim, aqui é a solução da equação diferencial. Tá. Professor, mas a gente olhava o delta, não é? Para colocar essa regrinha. A gente. Sim. Mas E ali agora são três. Pois é, mas aqui, por exemplo, ó, é porque aqui é mais a ordem é 3, né? Não é uma equação de grau 2 mais, né? Aqui é de 3, ó. Mas de qualquer forma, ó, eu fiz de 3. Aí depois, quando eu baixei a ordem que eu coloquei, encontrei uma raiz que era 2, eu baixei isso aqui para grau 2. Aí a partir daqui você tem o delta. Tá? Aí nesse caso aqui. Zero vai ser um. Do Hã? mesmo jeito. Entendi já. Aí nesse caso aqui o delta aqui ele deu maior do que zero. É, de certa forma, tô falando, vou ter só um delta. Sim, sim. Aham. Entendi. se esse 12 aí for outro número, ele tem que aparecer aí, né? Para tirar essa raiz primeira aí, né? Sim. E aí então aqui você caiu no delta, ó. Aí o delta deu positivo, deu raiz diferente. Não deu complexa, né? Então aí você tem o C1, agora se você cair nisso daqui e ele for para complexo, aí você vai ter aquela mesma situação de lá. E aí você teria, se ele for complexo, né, o e elevado a x cosseno de bx mais e elevado a ax seno de bx. Aí se ela for raiz repetida, aí a mesma coisa. Você tem que fazer lá aquelas condições. Tá? Ela continua lá naquela mesma situação. Professor, para cima do grau 3, aí tem que ser Briot, né? Aham. É o que facilita, né? Que eu acho ele mais fácil do que a própria divisão de polinômio. É. Mas de qualquer forma a gente tem que induzir uma raiz. Tem. É para você começar a fazer o processo, né? É. Porque senão não tem como baixar o grau dele. E aí a ideia para a gente baixar o grau é procurar um divisor desse último aqui. Aí ele sempre facilita a vida da gente, né? Essa parte aí tá tudo ok. Então vamos lá. Aqui a gente está só dizendo que as raízes que você encontra de uma equação característica. Agora, se ela for de raiz repetida, raiz de multiplicidade k, então a solução aqui, para não ser múltipla, você tem que acrescentar o x, né? Aí aqui vai entrar naquela de delta igual a zero, né? Aí vai.
para não ficar repetida as soluções, senão ela seria LD, não formaria base, aí você acrescenta x. Se ela tiver multiplicidade 3, aí vai acrescentar x ao quadrado, e assim vai. É a mesma regra lá de antes. Então vejamos um exemplo aqui para ela não ser múltipla uma da outra, tá? Não ser LD, linearmente dependente. Então aqui eu tenho uma derivada quarta. Ó, derivada quarta. Menos 3 derivada terceira, mais 3 derivada segunda, menos derivada primeira. E aqui só falta o y, né? Então, a gente escreve a equação característica correspondente lá, ó. R à quarta, menos 3r ao cubo, mais 3r ao quadrado, menos r. Como eu tenho r em todas as parcelas, eu coloco r em evidência. Isso já vai me ajudar. Então, colocando r em evidência, divide r à quarta por r, dá r ao cubo. 3r ao quadrado por r dá menos 3, ou 3r ao cubo para 3... Calma, respira, Reginaldo. R à quarta dividido por r dá r ao cubo. Menos 3r ao cubo dividido por r dá menos 3r ao quadrado. 3r ao quadrado dividido por r dá 3r, e r dividido por r dá 1. Aí isso é multiplicação igual a zeros. Para que isso seja verdade, para que a multiplicação seja igual a zero, esse r tem que ser igual a zero, ou esse outro aqui igual a zero. Então, esse aqui já tem a solução, né? Uma das raízes é zero, como é y, a derivada quarta, então eu tenho r à quarta. Isso significa que eu tenho que 4 soluções, né? Que de acordo com a potência e a quantidade de soluções que você tem. Se é r à quarta, tem que ter 4. Então aqui eu já tenho uma que é zero. E aí me sobram 3 aqui que está faltando para eu descobrir, porque r é o cubo. Então, conforme a potência e a quantidade de soluções que a gente tem. Para r ao cubo, aí eu tenho que chutar uma raiz. Aí eu vou olhar esse último aqui, para facilitar a minha vida, né? Quais são os possíveis candidatos? Os possíveis candidatos são mais 1 ou menos 1, certo? Esses são os candidatos que a gente tem. Aí eu faço o teste com 1. Aí coloco ali. Então vou ter, ó, 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 1. Aí eu tenho aqui, ó, 1 ao quadrado dá... Esse 1 aqui corta esse 1. Esse, ó, dá 1 ao quadrado vezes 3 dá menos 3. Aqui dá 3, corta 3, dá 0. Então, uma das raízes já vai ser 1, que está aqui, ó. Aí eu posso fazer o teste com menos 1 para ver, né? Com menos 1 eu teria menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, mais 3 vezes menos 1, menos 1. Aí você tem aqui, ó, menos 1 ao cubo é menos 1. Menos vezes menos dá mais 3. Aqui 3 vezes menos 1 dá menos 3. Esse corta esse, menos 1. Isso dá menos 1 com menos 1, menos 2. Então, menos 1 não é raiz. Mais 1, sim. Bom, aí 1 sendo raiz, você vai baixar a ordem disso fazendo o Ruffini, tá? Então, ó, com o Ruffini, eu teria, da minha equação, eu tenho aqui de r ao cubo, eu tenho 1, do menos 3, 3, menos 1.
Aí a raiz que a gente encontrou ali é 1. Aí você baixa esse primeiro, multiplica aqui e soma com o próximo. Então, 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 3 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, menos 1, 0. Sempre que zera é porque é raiz. Se não zerar, não é raiz. Aí isso aqui baixou para r ao quadrado, tá? R ao quadrado, menos 2r's, mais 1. Que aí você, aqui, através disso, você vai fazer igual a 0, né? Aí você vai fazer o delta, tal. Aí aqui a gente vai ter, ó, que o delta é 0, aqui, ó, que vai ser menos 2 ao quadrado, dá 4, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, o delta aqui é 0, então você vai ter as duas raízes iguais. E aí, resolvendo, vai ser 1, né? Porque, ó, 1 vezes 1 é 1, 1 mais 1 dá 2. E aí, então, com isso você teve, ó, R1, aos outros R0, que a gente tinha visto no início, e as outras vai ser R1 também, tá? Então, vai ser 3 raízes iguais. Essa que a gente encontrou ali, mais as duas que a gente vai ter daqui, ó, porque daqui você tem que R é igual a menos B dá 2, né? Mais ou menos a raiz de 0 sobre 2A, sobre 2. Então, aqui você vai ter R vale 1, o outro R vale 1 também. Então, tenho R 3 vezes com o valor 1. Então, ele é de multiplicidade 3, porque a gente tem 3 soluções iguais. Aí agora a gente vai escrever a solução, tá? Ela não pode ser múltipla, veja que são soluções iguais. Então tem, ó, R0, que é a primeira que a gente encontrou lá. Tem-se y1 igual a c1 e elevado a 0x. E elevado a 0 é 1 vezes c1 dá o próprio, c1. Quando R é 1, que é uma das raízes, então tem y2 igual a c2 e elevado a x, que é elevado a 1x. Quando R for 1 de novo, ó, tá repetindo. Se eu colocar do mesmo jeito que está aqui, significa então que a raiz que eu escrevi aqui, ela é múltipla dessa. Então, para não ser múltipla, a gente acrescenta o x, como fazia lá. Então, y3 igual a c3x é elevado a x. Aí, com isso, essa daqui não é múltipla dessa. Então, por isso a gente acrescentou um x. Agora, de novo, a raiz está repetindo ali. E aí, o que eu vou escrever agora não pode ser múltipla nem do y3, nem do y2. E aí, ela tem que formar uma base de solução. Então, ó, para tirar a repetição, a gente faz, então, acrescentar x. Como já tinha x ali, então fica x ao quadrado. Aí eu tenho que essa não é múltipla da anterior. Se eu tivesse R repetido de novo, eu acrescentaria outro x, que aí iria para x ao cubo. E assim vai. Bom, aí sem usar os Cs, C1, C2, C3, C4, que aqui eu tenho um que acompanha aqui, né? Então, só usando o acompanhante, ele vai formar a base de soluções LI, né? Vai ser o 1 e elevado a x, x e elevado a x, x ao quadrado e elevado a x. Para escrever quem é a base da solução LI. A solução geral homogênea vai ser o y1 mais o y2 mais o y3 mais o y4. Tá aqui, ó. C1, C2 é x, C3x é x, C4x quadrado é x. Essa é a solução, ok?
Ok. Então vamos adiante, ó. Se a equação tiver alguma solução complexa, Aí é que torce. aí a gente vai para o seguinte, ó. Aí a base de soluções vai ser o complexo, naturalmente, né? Então tem aqui, ó, uma EDO de ordem 3, que tem até a terceira derivada. A gente escreve ela assim, ó, a equação característica daquilo dali. R ao cubo, que é da derivada terceira, R ao quadrado, da derivada segunda, 5R's, que é dali. Coloca R em evidência. Aí, como eu coloquei R em evidência, porque tem nas três parcelas, aí eu tenho uma multiplicação aqui, então esse R de fora é igual a zero. É uma solução. E R ao quadrado menos 2R mais 5 é a outra solução igual a zero. Fazendo o delta, a gente tem menos 16. Resolvendo isso, a gente vai ter isso aqui, né? 1 mais ou menos 2i. Bom, aí eu escrevo a solução, ó. Quando R for zero, é esse daqui, y1x é igual a c1e elevado a 0x, que dá c1. Quando R for 1 mais 2i, então a gente vai ter y2 igual a c2 elevado a 1x cosseno de 2x. Quando R for 1 menos 2i, vai ser y3x igual a c3 elevado a 1x, que é o a, menos seno de 2x. Eu não uso sinal de menos aqui, tá? Então é c1e elevado a x seno de 2x. Mesmo que esteja um menos lá, não coloca. A base da solução LI, né, que é dos caras que não são múltiplos, é 1 que acompanha o C1, tá aqui, e elevado a x cosseno de 2x, e elevado a x seno de 2x. Essa é a base. Agora, a solução homogênea é C1 mais C2e elevado a x cosseno de 2x mais C3e elevado a x seno de 2x. Solução do jeito que a gente conhece, só acrescentando que ela pega uma ordem maior do que 2. Tá bom? Vamos acrescentar agora a particular, que é quando a equação não é homogênea. Quando ela não é igual a zero, ela tem algo a mais lá. Então, aí a gente precisa de algo a mais para resolver. Essa aqui é a mesma equação anterior ali que a gente teve, com exceção do 5i elevado a 2x, tá? Viu? É a derivada terceira, menos 2 vezes a derivada segunda, mais 5 vezes a derivada primeira. Essa primeira parte ali é igual, aí a gente acrescenta o 5i elevado a x agora. Então, escreva a homogênea associada, escreva a característica, encontra a solução da característica, do jeito que a gente acabou de fazer ali. Aí você tem a homogênea, ó. Tem a solução aqui, aí tem a homogênea descrita, do jeito que a gente acabou de fazer aqui na anterior, tá? A homogênea é o mesmo. Aquele 5e elevado a 2x fica para depois. Ele eu não mexi ainda, vou mexer agora. Então, o próximo passo é escrever aquela particular. Lembra que a gente escreveu uma particular? Ó? YP é igual... Aí eu vou ali olhar, ó, 5e elevado a 2x. 5e... Aqui eu escreveria assim, ó. A... E elevado a 2x. Do jeito que a gente fez com as outras, de segunda ordem. E aí, do mesmo jeito que a gente fazia lá, eu tenho que olhar aqui, ó. Aqui eu tenho e elevado a x, então não tem problema aqui.
Se eu tivesse e elevado a 2x ali, eu já teria que acrescentar um x aqui para minha solução particular não ser múltipla dessa. Aí olhando esse daqui, ó, tá e elevado a 1x também. Então, como aqui na solução homogênea não tem e elevado a x, então não tem problema para minha particular aqui. Tudo bem? Agora, se eu tivesse solução aqui que tem ali, aí eu teria que acrescentar x aqui para não ser múltipla do que está aqui. Então, agora, ó, a gente já tem a y particular. Aí é só ir aqui agora, são até a derivada terceira. Então, você vai fazer a derivada primeira, a segunda, a terceira, e substituir aqui e fazer aquele procedimento de igualdade de polinômio e encontrar quem é esse a para escrever a particular. Então tá ela aqui, ó, o y particular, ela tá com essa cara porque na nossa equação diferencial tem o constante e tem o e elevado a 2x, então tem que ter e elevado a 2x. Não precisei acrescentar x aqui, porque na minha solução homogênea, eu não tenho e elevado a 2x. Se eu tivesse, eu teria que acrescentar x. Eu até escrevi a redação certinha aqui para vocês verem. Então, eu fiz, ó, o yp é a elevado a 2x. Derivei uma vez, 2a e elevado a 2x, derivei a segunda vez, 4a e elevado a 2x, a terceira vez, 8a e elevado a 2x. Aí eu pego a derivada terceira, a segunda e a primeira e substituo na equação diferencial que a gente recebeu no problema aqui. E iguala com 5e elevado a 2x. Então tá aqui, ó. A derivada terceira, menos 2 vezes a derivada segunda, mais 5 vezes a derivada primeira, igual a 5e elevado a 2x. Resolvendo aqui, ó, eu tenho 8 menos 8, esse aqui cancela esse. 5 vezes 2 dá 10a e elevado a 2x. E elevado a 2x, eu simplifico. Aí eu fiquei com 10a igual a 5. Então, a igual a 5 dividido por 10, simplificado por 2, né? Que a gente simplificou aqui agora, por 2. Dá 1/5, 1/2. E assim, a solução particular aí eu vou lá na minha solução particular, substituo a pelo valor que eu encontrei, 1 sobre 2 e elevado a 2x. A geral é a homogênea que a gente tinha encontrado aqui, adicionado com a particular que a gente acabou de encontrar. E aí a gente tem a solução geral aqui. Entendido? Gente? Acho que sim, professor. Hã? Uhum. Então tá bom, vamos adiante. Bom, aí agora vocês vão ter essas duas equações aqui para vocês resolverem. O procedimento é similar, muito similar ao que a gente fez com a equação diferencial de segunda ordem, só a diferença agora é que aumenta a quantidade de raízes que você tem que encontrar, né? Então, professor, nesse caso aí, ó, tem que fazer pelo Briot-Ruffini para ir diminuindo o grau, né? Isso. Você faz lá por ele, e aí, ou faz por divisão de polinômio também dá. Essa segunda aí, esse 3x mais seno 2x, ela é do tipo dessa que o senhor acabou de fazer?
É. Essa daqui ela só vai influenciar quando você for fazer a particular, tá bom? Sim, então, mas assim, esse modelo que o senhor fez anterior, ele é igual esse 2 de cima aí. 2 Isso. elevado a 3x. Aham. Embaixo aumentou, né? É, mas aí como é que ficaria particular aqui? Tem que derivar ela. Não. Para você escrever a sua possível particular, porque depois você vai ter que derivar, mas por enquanto você tem que escrever como é que vai ficar a cara da sua particular. Aquele, no caso, aquele A elevado a x, né? Ali, ó, essa particular nossa aqui ficou a e elevado a 2x, porque aqui tem e elevado a 2x, certo? É, No nosso caso aqui agora, nessa aqui tem, beleza. isso. Mas nessa aqui não tem. Ela tem uma equação. Que equação é essa aqui? Sei não. É uma equação de primeiro grau, né? Ó. Ela não está elevada a 1. Ah, tá. Uhum. É um polinômio, uma equação polinomial de primeiro grau. E essa daqui? Como é que é o nome desses negócios, meu pai? Trigonométrica. Ah, é isso aí. Ai, professor, minha cabeça está dando nó aqui. Então, ó, aqui, por exemplo, você tem 3x, certo? Essa aqui é uma equação de primeiro grau, que é uma polinomial de primeiro grau. Então, você vai ter que ter na sua particular uma solução polinomial de primeiro grau. Igual esses exemplos aí de baixo, ou não? É igual aqui, por exemplo, você tem... Aqui tem uma de segundo grau, né? Então, a solução particular esperada tem que ser uma de segundo grau. Se é trigonométrica, aí tem que ter trigonométrica. E assim vai. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem uma polinomial de primeiro grau. Então, uma das soluções que você tem que ter vai ser o AX, né? Que é de primeiro grau, mas aí você tem que colocar ela completa, tá? Então, mais B. Que é igual essa do segundo grau aqui, ela não está incompleta, só tem o termo de quadrado. Mas eu coloco ax quadrado mais bx mais c, eu coloco a polinomial completa. Aí aí vou ter que ter trigonométrica aqui, certo? Então, como aqui está ABC, eu vou colocar C. Aí aqui tem cosseno de 2x. Seno de 2x, então você tem cosseno de 2x. Por que eu ponho cosseno? Porque se eu vou precisar derivar depois, aí derivada de cosseno dá seno. Mais d seno de 2x. E aí depois você vai fazer. Aqui tem até a quarta, né? A quarta ordem, quarta derivada. Então você vai ter que derivar isso 4 vezes para substituir aqui. E resolver. Eu ainda fui até generoso com vocês, que eu repeti essa e essa, você vê que é a mesma, né? Aí você vai ter mais trabalho aqui com a particular, porque aqui você vai resolver, fazer o Bright Fini lá, fazer a redução, encontrar quais são as 4 raízes, porque tem 4 aqui. Encontrar as 4 raízes. Tal. Porque aí você vai ter a característica dela, vai ser elevada à quarta aqui. Menos 4R ao cubo. Menos 4R cubo. Mais quadrado. 6R quadrado. Menos 4R. Mais 1. Mais 1. Isso igual a 0. É. Aí você vai agora resolver isso, porque você vai ter que baixar o grau disso. Raiz é 1. Baixar aqui. Vai procurar por aqui, né? É. Raiz é 1.
Aí você vai dividir isso usando o Ruffini. Aí, como ele está de grau 4, você vai baixar para grau 2. Ou para grau 3. Vai baixar para grau 3. Aí vai ter que aplicar o Ruffini de novo. Quando eu acho uma raiz, ele já baixa, né? É assim, quando você acha uma raiz e faz a divisão lá, aplica o Ruffini, você já vai baixar ela para grau 3. Tá certo. Aí você vai usar a raiz de novo, ó. Deixa eu ver aqui, ó. No Ruffini. A raiz deu 1. Essa deu 0, né? Vou pegar a outra lá. Eu entendi, professor. Não sei as meninas. Entendeu? Entendi. Que ótimo. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Aí deu 0 e tal. Aí aqui você aplicou Ruffini, ó. Aí você poderia de novo, se você quiser, ó. E aí você vai olhar o último aqui, ó. Tirar ele. O divisor disso daqui é 1, né? Aí se você, divisor aqui é 1. Aí se você olhou aqui 1, se você aplicar aqui 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 2 menos 2, 0. Aí o 1 é a raiz. Aí você faz isso aqui com o Ruffini de novo, para baixar de novo, ó. Coloca 1. Aqui é a raiz. Aí, 1 aqui, né? Aí baixou aquele. 1 vezes 1 é 1, menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1, 0. Aí o que estava de grau 2 aqui no nosso caso, ele vai ficar grau 1. Eu teria aqui R menos 1 igual a 0. No nosso caso lá seria R ao quadrado, tal. Então é só aplicar isso aí. O Ruffini vai trabalhando ele e vai baixando o grau. Se você receber uma de quinta ordem, a mesma coisa. Você olha aqui quem são os divisores do cara que faz o teste, encontra uma raiz. Dividiu uma vez, ele baixou 1 grau. Dividiu 2 vezes, baixa mais 1 grau. E assim vai. Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Por enquanto, não. Aí aqui, ó, esse link é um link que tem um professor explicando, e não sou eu, não, um professor explicando, acho que é o da USP, sobre divisão de polinômios. Aí você pode usar isso aqui, né? Assistir a aula ou assistir a minha videoaula, fazer essas duas atividades. Até, ó, a Doralisa está dizendo, não vai acumular muita atividade. Então, ó, só 2. Pronto. Aí depois, eu devo fazer a videoaula para vocês, para a nossa aula de sábado. Tá bom? Ah, tá. Beleza, professor. Aí agora eu vou encerrar a gravação aqui.